Olá pessoal, boa noite. Vamos aguardar só aí uns 2 ou 3 minutos para ver se mais algumas pessoas chegarão e a gente vai iniciar a nossa live de hoje. Enquanto isso, vocês podem me dar um retorno aí se o áudio está chegando bem, está chegando com um tempo bom ou uma distância muito grande do momento em que fala até o momento de vocês ouvirem. Obrigado, Alface Verde. Muito obrigado. Boa noite, a Moreninha. Vamos aguardar, pessoal, só um minutinho, 2 minutos. Esse tema é bem interessante, o autor também é muito interessante. É um autor que não é difícil para aqueles que querem iniciar a leitura da filosofia. É um autor bem interessante para se iniciar com ele. É uma filosofia fácil de compreender, né? Porque a proposta desse autor é muito mais prática do que apenas viajar, né, em ideias, mas tem uma orientação muito prática. Vamos aguardar só um pouquinho mais. Vamos aguardar só mais um instante, tá? Mais 2 minutos. Vou cronometrar aqui. Se tiver uma pessoa, a gente começa com uma pessoa. Vou colocar aqui nos comentários um pequeno resumo daquilo que a gente vai conversar nessa live, certo? Alguns tópicos para que vocês possam acompanhar melhor. O nosso tema hoje é a felicidade a partir da perspectiva de Sêneca. Também pretendo trazer algumas coisas a mais, além do que Sêneca falou, certo? A gente vai tentando incrementar aqui alguma coisa a mais, relacionando com nossos dias, com as situações do nosso cotidiano. E aí, à medida em que a gente for fazendo essa exposição, vocês podem também colocar perguntas, podem colocar suas opiniões aí no chat que a gente vai no decorrer ou no final eu vou tentar interagir com as colocações de vocês. Então, você já pode até colocar aí na sua opinião o que é a felicidade, né? Então nós vamos iniciar a nossa reflexão. Bom, em primeiro lugar, a importância do tema. Parece ser um tema muito comum, um tema muito batido, né, do dia a dia, mas é um tema que tem atravessado gerações. É algo como amor, inveja, ódio, ou seja, são aqueles temas, aqueles assuntos que estão muito presentes na vida humana. Apesar da passagem do tempo, dos avanços tecnológicos, das mudanças das estruturas econômicas, políticas, etc., mas os grandes problemas humanos eles estão muito ligados àquilo que o ser humano sente e vive na prática. Então, o amor, o ódio, o medo, a inveja, a busca da felicidade é algo que está presente na vida de todos os homens, independentemente da sua classe social, independentemente da sua formação acadêmica, são os problemas verdadeiramente humanos que afligem todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, enfim, ser humano vai ter que lidar com esses temas. Eles estão presentes em nossas vidas, certo? Então, todo ser humano busca essa realização e essa satisfação, esse sentimento de plenitude. Talvez seja difícil a gente definir num conceito o que é a felicidade, mas todos nós somos capazes de intuir
de algum modo, o que é felicidade. Porque todos nós temos dentro do nosso próprio ser esse impulso, que é a autorrealização da nossa natureza. E quando nós nos realizamos, aquilo que está dentro de nós, nós encontramos esse sentimento de plenitude e de satisfação, que nós denominamos de felicidade. Nós vamos encontrar esse tema na poesia. Há uma poesia de Vicente de Carvalho, muito bonita, onde ele diz que a felicidade ela existe, mas ela é como uma árvore que tem frutos dourados. E nós andamos procurando essa árvore, só que nós nunca a encontramos, porque ela está aonde nós a pomos. Mas nós nunca a pomos no lugar onde nós estamos. Repetindo, ele diz: a felicidade existe, é uma árvore de frutos dourados, mas nós não a encontramos. Por quê? Porque ela está no lugar onde nós a colocamos. Mas nós nunca a colocamos no lugar onde nós estamos. Ou seja, a felicidade ela é sempre buscada além. Não aqui onde eu estou, mas além. No sentido popular, tem aquela expressão: a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? A mulher do vizinho é sempre melhor do que a minha. Os filhos do vizinho são mais educados. Ou seja, aquilo que está do outro lado da cerca, é ali que está a felicidade, nunca do meu lado de cá. Nós funcionamos um pouco dessa maneira. Então, na poesia a gente vê isso. Na religião é um tema também bastante presente. No cristianismo se expressa através da expressão beatitude, ou as bem-aventuranças. Aqueles que já tiveram a curiosidade de ler alguma coisa na Bíblia, né, nos evangelhos, vão lembrar que Jesus, no seu sermão mais famoso, que é o Sermão do Monte, ele inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurado o homem que tem sede de justiça, porque será farto. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que encontram a realização. E o termo beato, que entrou para a religião, também significa isso. Feliz, aquele que encontrou a realização. Se formos para outras religiões, essa ideia também vai estar presente, como iluminação, né, alcançar o nirvana, etc. e tal. Então está presente. Na ciência, subjacente a toda a busca da ciência, existe o objetivo de fazer a vida do ser humano melhor, ou seja, de proporcionar um certo sentimento de plenitude para o ser humano. Houve um período lá no século XIX, 1800 e pouco, quando surgiu a filosofia positivista, né, uma crença quase religiosa no poder da ciência e da razão material mesmo, né, e científica, de que a ciência traria o auge da humanidade, a perfeição, ninguém mais sofreria, porque ela traria alimentos, traria saúde, traria tudo. Né? E posteriormente a esse período, a humanidade viveu os momentos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, aquele período entre as guerras também que teve o nazismo, o fascismo, o socialismo soviético, né? Formas de governos totalitários. E o Freud escreveu alguma coisa falando nisso, né? No mal-estar da civilização. Quer dizer, apesar de toda a tecnologia, o ser humano ele continua ainda muito passional, mas ainda nessa busca também da felicidade, de encontrar esse estado de satisfação. E na filosofia é o que nós vamos ver hoje a partir do nosso filósofo Sêneca. Então, felicidade é um tema universal, está presente em tudo. Na Constituição dos Estados Unidos diz lá que é um direito do ser humano buscar a felicidade, né? Então, essa é a importância do tema. Contextualizando um pouco a vida desse filósofo, Sêneca, ele viveu entre 4 a.C. e 65 depois de Cristo, ou seja, foi totalmente contemporâneo de Jesus. Quando Jesus tinha 30 anos, que começou seu ministério, Sêneca também já era um homem adulto, no auge das suas atividades. Então ele foi um advogado, um senador, viveu dentro da sociedade romana, nos palácios, ou seja, nos lugares mais privilegiados, tendo sido inclusive professor de um dos imperadores, o famoso Nero.
Inclusive, muitos ressaltam esse paradoxo, sendo Sêneca um homem de grande reflexão moral e ética, foi professor, tutor de Nero, que foi um homem bastante cruel, né? Colocou fogo em Roma, perseguiu os cristãos, né? Crucificou muita gente de cabeça para baixo, deu aquele impulso nas práticas dos ginásios romanos, né? De gladiadores, de entregar muitos cristãos às feras, enfim. Foi um homem que foi por um caminho totalmente inverso do que Sêneca propunha, né? Então, mas ele viveu ali. E podemos dizer que ele andou no fio da navalha, porque naquela época você estar no meio da política era extremamente perigoso. Era um ambiente de muita pressão. E ser ético era muito difícil. Andar segundo os preceitos que ele acreditava e ele propalava, promovia, né? Então ele andou no fio da navalha. E ele aderiu à linha de pensamento que é chamada de estoicismo. Dentro daquele contexto, o estoicismo para ele foi muito importante, porque é uma filosofia voltada para que o indivíduo se prepare para lidar com as pressões externas. E, no final de tudo, ele acabou sendo condenado à morte pelo próprio Nero, que foi o seu aluno. Então, Nero, sendo acusado ele de confabular contra Nero, Nero deu a ordem para que ele mesmo tirasse sua própria vida. E assim morreu Sêneca. Mas, segundo narram, morreu tranquilamente, serenamente. Aceitou aquela condenação de um modo tranquilo e sereno. Inclusive, há um paralelo aí muito grande entre ele e o próprio Sócrates, que também serenamente aceitou seu destino. Não deixa também de haver um paralelo com o próprio Jesus Cristo, né, que foi levado para ser julgado em silêncio, serenamente seguiu o seu caminho. Claro que numa outra perspectiva, num outro contexto. Há uma relação entre Sêneca, ou pelo menos o estoicismo, e o cristianismo. Há uma passagem muito interessante em Atos dos Apóstolos, quando São Paulo, né, Saulo de Tarso, que havendo se convertido ao cristianismo, passou a ser chamado de Paulo, né, o seu nome latino, chegou na cidade de Atenas e, tendo chegado ali, ficou esperando alguns de seus companheiros. E ficou ensinando aos judeus e aqueles que não eram judeus também, mas que frequentavam as sinagogas naquele tempo, ensinando a sua nova doutrina, ou seja, a doutrina cristã. E muitos filósofos, epicureus e estoicos se aproximaram para ouvir aquilo que Paulo estava ensinando. E eles disseram: olha, Paulo, nós queremos te ouvir mais acerca disso, porque você ensina uma nova doutrina. E eles então tomaram Paulo, o levaram para o grande teatro daquela época, que era como um estádio de futebol hoje, que era o Areópago, para que Paulo discursasse e ensinasse ali a sua doutrina. E assim foi. É um dos discursos de Paulo mais filosóficos, né, acerca de Deus, acerca do cristianismo, da mensagem cristã, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então há uma relação, inclusive existe um conjunto de cartas que se atribui a uma correspondência que teria havido entre Sêneca e Paulo, o nosso famoso Paulo apóstolo ou Saulo de Tarso. O que é muito provável, é plausível, porque Paulo ele era cidadão romano, circulou por ali entre os gentios pregando e muitos se converteram. Inclusive nesse texto diz que o Areopagita, seja um dos líderes daquele lugar, acabou aderindo ao pensamento de Paulo naquele momento. Então essa é a contextualização geral do nosso autor Sêneca, para que a gente entre um pouco agora no tema mais específico da nossa live, que é o tema da felicidade. Então algumas perguntas. Primeiro, o que é a felicidade? E a primeira provocação que Sêneca nos traz neste livro dele, um livrinho bem pequeno e fácil de ler, que é chamado A Vida Feliz, para perseguir e alcançar a felicidade, primeiro nós precisamos saber o que ela é. Precisamos defini-la. Interessante, o filósofo ele sempre procura iniciar pela definição dos seus termos. É um problema até bem comum nos dias de hoje. As pessoas começam a conversar e começam a falar sobre o amor, sobre a felicidade, sobre democracia.
sobre ciência, que está muito em alta, mas muitas vezes elas podem estar usando palavras diferentes, aliás, palavras iguais, mas tendo ideias diferentes em suas cabeças. Daí elas nunca vão se entender. Duas pessoas conversando, o amor é isso e é isso. O amor, outra pessoa assim assado. Mas elas têm conceitos diferentes de amor. Então Sêneca chama a atenção para isso. Primeiramente, o que é a felicidade? Porque se você tiver uma ideia errada da felicidade, você vai caminhar naquela direção e você vai se perder da verdadeira felicidade. De repente você vai estar indo rapidamente numa direção oposta. Lembrando que isso é na perspectiva de Sêneca. Sêneca não é um homem do nosso tempo. No nosso tempo nós vamos dizer, cada um tem a sua felicidade. Para os homens daquele tempo, não. Existia uma ordem maior, uma ordem universal, uma ordem objetiva e que era preciso buscá-la e compreendê-la. Então, dentro do pensamento de Sêneca, ele vai por essa ótica. Precisamos pesquisar e encontrar o que é de fato a felicidade, para que a gente não se perca no meio do caminho. Todos nós podemos intuir o significado da felicidade. Como assim intuir, Pedro? Se eu te pergunto o que é felicidade, talvez você tenha dificuldade de expressar com palavras, mas você sabe que é um sentimento, que é uma sensação de satisfação, de plenitude que está dentro de nós. Esse sentimento ele pode ser momentâneo ou ele pode ser mais duradouro. É tanto que algumas pessoas dizem assim: não existe felicidade, existem momentos felizes. Então, algo pontual. De fato, nós nunca estamos totalmente satisfeitos como numa linha contínua. É mais como aqueles aparelhos do hospital, né, que ficam subindo e descendo aquelas linhazinhas. Tem dia que a gente está mais satisfeito, tem dia que a gente está mais aborrecido com a vida, né? Então, não existe essa linha contínua. Existem altos e baixos. Mas sabemos que felicidade é isso, é esse estado de satisfação. E ligado a isso, existe uma ideia de que algumas coisas nos trazem essa satisfação, que é um conceito muito presente na filosofia antiga, que é o conceito de bem. Existem bens. Quando nós nos apropriamos de alguns bens e fruímos desses bens, nós os degustamos, né? Falando aqui de maneira metafórica, degustamos aquele bem, nós temos a sensação de plenitude. Por exemplo, quando você ouve uma boa música, você está se apropriando de um bem, é algo que te faz sentir-se bem e pleno. Agora, aquilo é um momento, mas você está de algum modo como se estivesse saboreando aquela coisa, que não é uma comida. Mas quando você come também uma coxinha de frango, por exemplo, ou outra coisa que você gosta, também você está se apropriando de um bem. Ou seja, tudo aquilo que contribui para satisfazer uma necessidade nossa, ou que nos traz algum prazer, é um bem. Mas a pergunta de Sêneca é: será que existe algum bem que nos faça sentir plenitude ao longo de uma linha contínua? Ou seja, nos faça ter não momentos felizes, mas uma vida feliz? Então, existe um sumo bem? Todos esses bens que nós usufruímos dia a dia, o dinheiro, o conforto, a comida, o sexo, a bebida, etc., são bens relativos. Satisfazem por um momento, mas na medida em que eu tenho fome e que como um prato de comida, no segundo eu já não tenho tanta fome e aquele prato já não me parece tão bom, já não me faz tão feliz. Então eu acabo até jogando boa parte daquela comida no lixo. Por quê? Porque esses bens eles são relativos. Mas existe um bem maior, um sumo bem, que Sêneca vai dizer que nele não há tédio, porque nós não nos cansamos desse bem. E ele nos torna plenos ao longo de uma vida inteira, ainda que as circunstâncias não sejam tão boas. Então, para Sêneca, felicidade não se confunde e não equivale a prazer. Olha só, ser feliz é ter prazer? Então, uma pessoa que não está tendo prazer é porque ela é infeliz? Para Sêneca, não. E aqui surge uma treta de Sêneca com outra linha
de pensamento filosófico, que é o epicurismo, para quem a busca do prazer é o guia. Para Sêneca, não. Ele não rejeita o prazer, mas o prazer não é o guia. E a felicidade não se confunde com o prazer. Na verdade, muitos homens se tornam infelizes pelo excesso de prazeres, né? Mas aí é uma relação, para uma outra live a gente vê como é que se confrontava essas duas linhas de pensamento. Então não há essa confusão. O prazer não é o guia. Para Sêneca, o guia é outra coisa. É, na verdade, a busca da virtude. Quais os perigos na busca da felicidade? Sêneca vai nos dizer que existem alguns perigos. O primeiro deles é você seguir a opinião pública. Ou seja, você ouvir o que a maioria das pessoas estão dizendo e concluir que aquilo é a verdade. A opinião pública, segundo Sêneca, e nós sabemos que de fato é assim, ela é instável, ela é volúvel, né? Isso desde aquele tempo até hoje. Naquela época, por exemplo, nós vemos que Cristo ele foi recebido como um rei na entrada de Jerusalém. As pessoas com palmas nas mãos, recebendo aquela coisa, gritando hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas aí, tempos depois, muitos daqueles que receberam Cristo como um rei gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Porque a opinião pública ela muda muito facilmente, a opinião da maioria. No nosso tempo mesmo, hoje, nós vemos pessoas que em determinado momento estão sendo jogadas lá em cima, estão sendo laureadas, né? São tomadas praticamente como deuses, e no segundo momento estão sendo canceladas, estão sendo perseguidas e atacadas. Por que isso? Porque elas falaram algo que as pessoas não gostaram. Enquanto elas falavam que todos, pelo menos daquele seu grupo, gostavam de ouvir, se sentiam bem ouvindo, estava sendo aplaudida. Mas no momento em que disse uma vírgula em contrário, as pessoas começaram a atacá-la. Então isso é a opinião pública. Então apoiar a felicidade naquilo que a maioria está dizendo, nos louvores da maioria ou nas críticas da maioria, para Sêneca é um grande erro. Porque a opinião da maioria é instável, não é um bom guia. Normalmente o erro é coletivo. As pessoas não erram sozinhas, elas erram em grandes grupos. E essa ideia ela está muito presente em outros filósofos também, né? Inclusive o próprio Cristo dizia que o caminho da vida é estreito. São poucos que andam por ele. A maioria vai por outra direção. Confundir o que é melhor com o que é mais praticado. Ora, se todo mundo está fazendo, então é porque isso ali é o melhor. Seria um erro crasso. E aquele que quer se exercitar nos caminhos da filosofia, do pensamento, ele deve estar vacinado contra isso. Porque a verdade de algo não é definido pelo voto. Pessoal, vamos parar aqui. O que é verdadeiro? É isso ou é aquilo? Quem acha que é verdadeiro, levanta o braço. 90 levantou dizendo que era verdadeiro. 10 disseram que não era verdadeiro. Onde é que está a verdade? Normalmente as pessoas acreditam que com a maioria. Mas alguém que pensa filosoficamente, ela vai desconfiar disso. Porque a verdade não se define por número. É preciso que você reflita, investigue e vá na essência das coisas, certo? Procure entendê-las a fundo. O aparentemente bom e o verdadeiramente bom é o que Sêneca confrontava. E o terceiro perigo é perseguir bens fugazes, coisas que são momentâneas, em detrimento de bens mais duráveis. Vamos pensar aqui um exemplo bem prático, certo? Para um jovem. Um jovem ele está nas vésperas de um vestibular ou do Enem e ele vai fazer querer entrar numa universidade aí de medicina, por exemplo. Mas naquela reta final, naquele último mês, todo fim de semana tem uma balada. Mas o fim de semana é o tempo que ele tem para estudar. Ora, a balada, encontrar com os amigos, né? Beber, dançar, paquerar, dialogar, isso é um bem, não é? É bom? É claro que é bom. Mas ele tem um outro bem a perseguir, mais durável, que é a sua formação, algo que vai ter um impacto para a vida toda. E de repente essa pessoa ela escolhe
ir para a balada todos os finais de semana e não estudar. Bom, é um exemplo bem cotidiano, bem comum, mas talvez ilustre um pouco isso. O que é você perseguir bens fugazes, bens momentâneos, passageiros, que vão te trazer um momento de alegria e deixar de lado bens maiores. Só que mesmo a busca de uma universidade, de uma faculdade, ainda é um bem fugaz em face do sumo bem, do bem maior de todos, aquele bem que vai satisfazer o homem de maneira plena. Porque cá para nós, muitas vezes nós fazemos toda uma carreira, ganhamos dinheiro, temos riquezas, fortuna e tudo mais, e não temos a plenitude dentro de nós. Isso é um fato. Né? Isso, às vezes, a gente pode dizer que é só para nos consolar por sermos pobres. Pode ser também. Mas o fato é que nós encontramos pessoas ricas, milionárias e que não têm plenitude dentro de si, não têm felicidade. Tem todos os diplomas, todas as possibilidades de vivências sensuais, materiais, mas não tem esse sentimento de plenitude. São infelizes, né? Então, Sêneca chama a atenção para esse terceiro perigo. Então, qual é o fundamento real da felicidade? E aí vem para Sêneca o que é a felicidade. E ele vai nos dizer que é cultivar uma vida interior de virtudes, independente das circunstâncias exteriores. É você ter uma harmonia interior, uma integridade, uma inteireza. E essa inteireza vem de você ter um espírito livre em face de duas coisas principais. Primeira delas, o medo. Segunda, as paixões ou os desejos. Então, para Sêneca, quando você cultiva certas virtudes, ou seja, certas forças interiores que te permitem não viver com medo no mundo, não viver ansioso, né? Não viver paralisado pelo medo das circunstâncias, do que pode acontecer, o medo, por exemplo, da pobreza, o medo da rejeição, o medo da crítica dos outros, etc. E também quando você tem essa fortaleza interior, ao ponto de você não sucumbir diante das paixões, por exemplo, trazer o exemplo bem cotidiano, aquele do jovem que vai para a faculdade. Quando ele deixa esse bem maior, esse algo que vai definir toda uma vida, por aquela noite de festa, ele é um escravo das paixões. Se o que ele quer mesmo é a universidade, mas ele não consegue se disciplinar para perseguir aquele objetivo, e ele se deixa arrastar por aquele desejo de prazer momentâneo, é um escravo das paixões. É algo que eu tenho refletido bastante, o conceito de liberdade. Normalmente nós dizemos que a pessoa livre é aquela que faz tudo o que deseja. E eu pergunto, será que é mesmo? Aquela pessoa que faz tudo o que deseja, será que ela não é uma escrava dos desejos? Porque se ela, mesmo desejando algo, decidir que não vai fazê-lo em função de um outro bem, será que ela consegue deixar de fazer? Será que eu consigo deixar de fazer? Né? Então, Sêneca vai girar um pouco em torno disso. Às vezes nós nos enganamos, nós dizemos que somos livres por fazermos tudo o que queremos, mas de fato podemos até ser escravos dessas paixões. Elas nos arrastam e, consequentemente, às vezes nos lançam em situações de profunda infelicidade. Então, o espírito livre, para Sêneca, é o estado de uma vida feliz. Porque Sêneca ele não está falando de uma felicidade pontual, de um momento de prazer, mas de uma vida. Um homem que vive uma vida feliz, ele pode ter um momento de profunda tristeza, um momento de dor profunda, mas isso não quer dizer que a sua vida foi infeliz. Então, uma vida feliz, ela precisa ser avaliada, analisada num longo prazo, não no hoje, não nesse ano, nesse mês, ou em poucos anos, mas uma vida inteira. Então passa por isso. As virtudes interiores, que devem ser cultivadas a fim de possibilitar esse espírito livre. Em primeiro lugar, o exercício da razão. No popular,
nós dizemos muito assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quando você não se guia pela razão, pela racionalidade, você sofre, porque as suas escolhas serão guiadas apenas por paixões. Então é preciso que a cabeça pense. Evidentemente que os sentimentos eles fazem parte da nossa vida, mas a razão precisa estar em curso. E aí alguém pergunta: Pedro, sim, mas e a fé? Tem alguma coisa a ver com razão? Razão e fé, na verdade, não se opõem. Uma fé que não se baseia na razão, ela é algo que vai destruir a pessoa, né? Porque vai ser uma fé cega. Então a pessoa ela vai ser uma pessoa realmente que pode fazer muita besteira. E ela pode inclusive se tornar escrava de pessoas que se dizem portadores da verdade da fé. Então razão e fé andam juntas. Não existe fé, na verdade, fora da razão, né? É preciso que seja exercida a razão do homem, o reto juízo. Sêneca dizia que não há felicidade separada da verdade. É um conceito problemático para o nosso tempo, porque normalmente dizemos que verdade não existe. É bem problemático e é até um tema de uma outra live que farei posteriormente. Quando dizemos que não existe verdade, vem uma série de consequências. Não existe também justiça. Tudo que vai existir são conveniências, certo? Mas é tema para uma outra live. O que não quer dizer que seja fácil conhecer a verdade. Mas ele acreditava que é preciso buscar essa verdade. Segundo, o autodomínio. Dominar a si mesmo. Se a pessoa não tem domínio de si mesmo, dificilmente ela poderá viver uma vida feliz. O que não quer dizer que você possa ter um domínio absoluto em todas as horas, em todos os momentos. Como falei antes, na perspectiva de Sêneca, ele está falando de uma vida inteira, cultivada, né? Não é um momento. É tanto que alguns inimigos de Sêneca o acusavam de ser um hipócrita. Assim como todos aqueles que quiserem viver uma vida ética e reta serão acusados de hipocrisia, porque é impossível você viver uma perfeição. Então você vai falhar. Se você defende que se deve falar a verdade, em um momento você vai mentir. Se você defende que precisa ser sempre coerente, em algum momento você será incoerente. Então será um momento em que os adversários dirão: olha aí, tá vendo? Ele não disse que devia ser ético, mas olha o comportamento dele. É natural que isso aconteça. E Sêneca também foi apontado. Mas a resposta dele foi: olha, se as pessoas que buscam esse caminho do aperfeiçoamento já tem tantas falhas, imagine aquele que simplesmente ignora essa necessidade. Que diz: não estou nem aí, eu vou me esforçar para ser uma pessoa reta de maneira alguma. Não acredito em nada, eu faço o que eu quiser. Ou seja, não tem esse exercício da racionalidade, a busca do autodomínio e de uma vida ética, que para Sêneca é o pressuposto de uma vida feliz. Guiar-se por sólidos princípios. Olha só, isso é uma coisa que vem muito ao encontro do nosso tempo. Em meio a toda... Vamos trazer aqui um exemplo da política. As pessoas se guiam muito hoje pelo grupo do qual ela faz parte ou pela ideologia a qual ela defende, não por princípios. Então, por exemplo, se uma violência for perpetrada por alguém do seu grupo ou alguém da sua linhagem ideológica, do seu espectro político, então aquilo ali a pessoa tende a ver como algo que foi correto, foi justo, ou vai achar uma desculpa para aquilo, porque ela não está seguindo por um princípio, né? O homem que se guia por princípios, ele vai dar razão a quem tem razão, e não aos seus amigos apenas. Se ele tiver que censurar um amigo, ele censurará seu amigo por fugir daquela linha de princípios. Porque o princípio na vida do homem, por exemplo, falar a verdade, é como aquele eixo do carrossel que sustenta toda a sua vida. Tudo o que você faz, todas as dimensões da vida vão estar girando em torno daquele eixo. Se não tem princípios, o que é que vai haver na vida do homem? Conveniência.
E esse é um grande problema em nossa época. Porque uma vez que não há verdade, uma vez que cada um tem a sua verdade subjetiva, então não há princípios universais, né? Então, isso é muito problemático. Por isso, nós estamos vivendo esse tempo que ninguém se entende, né? E vemos coisas absurdas. Se há princípios, você vai ter como equilibrar e organizar as suas ações internas e aderir àquilo que aprimora as qualidades da vida, tanto mental quanto corporal. Fechando a questão, para Sêneca, o que é a vida feliz? Não é a vida de prazeres, embora ele não diga que você não deve ter o prazer. Na verdade, da própria prática da virtude, desses princípios, da prática da razão, do autodomínio, da honestidade, da integridade, de guiar-se por sobre dos princípios, decorre um prazer. Mas é um prazer que não vem de fora, é um prazer que nasce da própria virtude. Ou seja, do próprio sentimento de estar fazendo a coisa certa, da própria consciência tranquila. É um prazer que nasce do próprio bem. E esse prazer e esses bens, eles não podem ser tirados do homem. Jesus Cristo, ele dizia, não tema aqueles que matam o corpo, depois não têm o que fazer, porque eles não podem atingir a alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? E esse perder a alma não é só no sentido de ir para o inferno. É o sentido de você perder a sua integridade interior. Então, para Sêneca, essa virtude interior é que é o grande lance, é a grande felicidade. O conhecimento que você adquire, você não perde. Ninguém tira de você. Podem tirar a riqueza, mas você não perde. Uma coisa interessante é que, para Sêneca, assim como para outros filósofos, eles também acreditavam numa vida futura, numa vida pós-vida, né? E acreditavam que essas virtudes os fariam encontrar com os deuses, já que eles eram politeístas. Mas perceba que isso fazia com que eles se aproximassem muito dos cristãos. Inclusive, muitos se converteram ao cristianismo porque havia essas pontes. As doutrinas, pelo menos nessa parte da ética, das propostas de vida, elas se aproximavam muito. Então, não foram poucos os que acabaram aderindo a isso. Resumindo, aqui a ópera, resumindo, para eu interagir com vocês, se vocês quiserem colocar comentários aí, ninguém colocou nada ainda, certo? Alguma pergunta, alguma colocação, para que eu possa interagir com vocês. Pronto, vou já tentar identificar aqui alguns comentários e interagir, se tiver algum, certo? Então, resumindo, qual é o caráter resultante dessa forma de caminhar proposta por Sêneca? Um caráter, nas palavras dele, incorrupto, ou seja, um caráter reto e aperfeiçoado. Uma pessoa íntegra, coerente e que tem uma unidade interna. O que é muito difícil. Você pensar, sentir e agir de maneira unificada. Né? Isso, até mesmo nos dias de hoje, falar sobre isso é até algo que é ofensivo para muitas pessoas. Porque é como se fosse um julgamento, uma opinião, uma coisa dificílima de perseguir, e é coisa que os hipócritas perseguem. É como disse Sêneca, é algo elevado. Mas se nós não temos o esforço de procurar isso, e mesmo tendo o esforço, a gente já erra tanto, a gente é tão incoerente naquilo que pensa, naquilo que fala e naquilo que age, imagine se você não se importar com isso. Né? Então, é preciso que a gente procure essa integridade. E esse caminho proposto por Sêneca, ele direciona para isso, para que haja unidade. Nós, seres humanos, somos como que feitos por partes. Pensamento, sentimento e ação. Quando há uma desconexão nisso, inclusive nós adoecemos. Né? Nós temos vários problemas internos, psíquicos, emocionais, que decorrem
dessa desconexão dessas dimensões humanas que todos nós temos. Então nós ficamos como que um vaso quebrado, um vaso partido. Às vezes, para unir é difícil, né? Então, unidade. Um caráter resistente às pressões externas. Porque uma vez que você trabalhou isso internamente, a crítica que vão mandar para ti, você vai ter condições de até ser um tanto indiferente a elas. Absolutamente? Não. Porque é impossível você ser totalmente indiferente ao que falam de ti. Inclusive, nem seria tão bom, porque se fosse, você também não cresceria. Precisamos ter uma certa sensibilidade a isso. Mas o que ele enfatiza é você não sucumbir a essas pressões externas. As pressões podem vir também das circunstâncias. Pobreza, né, dificuldades no trabalho, dificuldades na sua vida de relacionamentos. Então são pressões externas. Mas se nós tivermos esse eixo que é a vida interior bem trabalhada, nós teremos condições de enfrentar essas pressões externas com maior serenidade, com maior resistência e perseverança. Estaremos aptos a tomar decisões mais firmes, mais coerentes, apoiadas em princípios sólidos, ser mais perseverantes e, inclusive, capazes de viver uma vida mais simples. Porque à medida em que, dentro dessa visão de Sêneca, nós cultivamos a vida interior, a vida exterior, aquilo que vem de fora, ele terá uma importância menor. Um exemplo cotidiano que nós podemos trazer vem, por exemplo, desse momento de pandemia. Pessoas que estavam muito acostumadas mesmo a viver só a exterioridade, né, só aos clubes, às festas, aos bares, restaurantes, uma vida totalmente externa, essas pessoas, se não puderam de maneira alguma sair para viver isso, elas sofreram. Porque elas não tiveram tempo para cultivar a vida consigo mesma, a vida interior. Ao serem impedidas de viver a exterioridade, isso trouxe profundo sofrimento para muitas delas. Aqueles que já tinham uma vida interior, um encontro consigo mesmo, com seus pensamentos, com os valores, elas puderam passar com a maior tranquilidade por esse período, certo? Então, isso é muito importante. Então, a filosofia de Sêneca é uma filosofia para os tempos difíceis. E a vida feliz, para ele, é a vida vivida como um todo. Não são momentos. Portanto, uma vida, apesar de ter sofrimentos, dificuldades, ela pode sim, ao final, ser tida como uma vida feliz. Se foi uma vida na qual você, o indivíduo, cultivou esses grandes valores da alma, né? Fechando aqui para me olhar se vocês têm algo para que eu possa interagir. Me lembro aqui de uma escritora também, uma teóloga, uma pensadora, não sei se bem teóloga, que era Teresa d'Ávila, que ela fala do castelo interior, que é o castelo da alma, que para encontrar a Deus, que é o sumo bem, você precisa adentrar primeiramente dentro desse castelo da alma, porque é lá que ele reside. Então, buscar a Deus na exterioridade, você não vai encontrar. Você vai encontrar os rastros de Deus e sinais de Deus, mas uma vida íntima com Ele, um encontro com esse absoluto, tem que ser dentro da própria alma, porque é dentro dela que Ele falará. Então, pessoal, vou ver se vocês colocaram algo aqui para que eu possa interagir, tá certo? Se você colocou algum comentário anterior e eu não percebi, você pode colocar agora, tá? Para que eu veja. E aí, foi o que vocês acharam dessa aula, dessas ideias? Alguma pergunta, alguma colocação que queiram fazer para que eu possa dar um feedback? Ok, pessoal. Se não tem, quero agradecer a todos os que estiveram presentes, que assistiram essa live. Possam estar presentes em outras também que pretendo fazer. E vou deixá-la salva aí para aqueles que, porventura, não assistiram, possam depois acompanhar.
E fica a sugestão, se você puder, pesquisar um pouco mais sobre esse filósofo, uma filosofia prática, uma filosofia para a vida mesmo, e se pode aprender grandes coisas, não só com esse pensador, mas com outros também, que estão dentro da mesma linha de pensamento que ele. Então agradeço a vocês, obrigado, boa noite, até a nossa próxima live. Valeu, pessoal!